turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Aline está aqui para a nossa aula de filosofia, né? E na aula passada, né, nós começamos a falar sobre perguntas sobre o que eu percebo no mundo, né? E a tia Aline também mostrou para vocês, né, falou um pouco sobre os órgãos do sentido, que eles nos ajudavam nessas descobertas. E eu deixei umas atividades aí para vocês, né? Vamos abrir o livro aí de vocês. E a tia Aline deixou aqui na página 266, tinha essa pergunta aqui, né? Que perguntas você faria para as crianças lá da página de abertura, né? Vocês iriam lá olhar a imagem, né? O que essas crianças estavam fazendo, né? O que vocês... E aí vocês iriam... Que perguntas vocês fariam para elas, né? E aí vocês iriam colocar... Aí perguntou, o que essas crianças estão aprendendo? Será que elas estão fazendo perguntas? O que as perguntas ajudariam a entender, né? Então, no caso, é uma resposta o quê? Pessoal, né? E a tia falou para vocês que as perguntas, né? Que fazer perguntas nos inspiram, né? Nos ajudam a fazer o quê? A partir do momento que eu tenho uma dúvida, que eu tenho uma pergunta a ser feita, o que é que acontece, né? Ela, né, faz com que eu vá investigar, pesquisar, né, e tentar descobrir mais sobre o mundo, não é isso? Então, as perguntas, elas nos ajudam muito a aprender, porque através dela nós aprendemos várias coisas novas, não é isso? E aí também nós falamos um pouco sobre os órgãos dos sentidos, né? Sobre o tato, sobre o paladar, sobre a audição, a visão, o olfato, não é isso? E aí a tia Aline deixou. E aí os sentidos, né? A tia Aline até explicou para vocês, né? Que os sentidos eles nos ajudam a fazer novas perguntas, né? Sobre aquilo que nos cerca. E aí a tia Aline também deixou para vocês uma atividade, né? Que também era pessoal. Vocês iam aqui em revistas, vocês iriam procurar imagens, né, do sentido que você mais gosta de usar, a fim de descobrir respostas para as perguntas que você tem sobre o mundo. E aí vocês iriam colar nesse espaço, né? A tia Aline também falou para vocês que caso vocês não tivessem revistas para recortar e fazer essa colagem, vocês poderiam aí desenhar, não é isso? Né? E aí nós vamos hoje falar um pouquinho, né? Nós aprendemos o quê? Nesse capítulo nós trabalhamos a perceber o mundo, né? Fazer perguntas, né? Que através das perguntas nós compreendemos melhor o mundo, né? Tia Aline. Também aprendemos que através dos sentidos, né, nós podemos fazer várias novas perguntas e assim descobrir muitas outras coisas novas, não foi isso? Né? E o que é uma pergunta? Vocês lembram que a tia Aline já tinha falado para vocês o que era uma pergunta? Né? É o quê? Qual é o objetivo da pergunta, né? É o quê? É um objeto, cujo objetivo dela, qual é? É convidar, né, o ouvinte ou o leitor a dar uma explicação, né? Ou seja, uma informação, né? E aí é investigar, é interrogar, né? É indagar sobre algo. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós descobrimos infinitas coisas, certo? E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre perguntas sobre o que eu percebo no mundo e os pensamentos, certo? Nós vamos aprender que assim como os sentidos, os pensamentos, né, são poderosos para nos ajudar a fazer novas perguntas sobre o mundo, né? Quando eu começo aí, que eu paro um pouquinho para pensar, né? Por exemplo, o que será que essa menina está aí deitadinha aí na grama, vocês estão vendo aí uns balãozinhos aqui, ó, ao lado, na cabeça dela, o que será que ela está pensando, né? Aí ela pode estar olhando aí para o céu, e ela pode estar perguntando, olhando o formato das nuvens, né? Ou
Por que tá de dia, né? O que vocês acham que ela está aí pensando, né? E aí o pensamento, ele nos ajuda a perceber várias outras coisas, né? Eles nos auxiliam muito na descoberta do mundo, certo? E aí nós vamos falar aqui um pouquinho, olha. Assim como os cinco sentidos, o pensamento ajuda a perceber. Será que o pensamento ajuda a perceber as perguntas que você tem sobre o mundo? E aí você vai conversar aí com um adulto que está do seu lado, né? Será que esses pensamentos, né, da mesma forma que os sentidos, eles nos ajudam a perceber melhor o mundo, né? Sim ou não? E por quê? Né? O que ajuda você a perceber melhor o mundo? Será que você percebe melhor o mundo através dos pensamentos ou através dos cinco sentidos? E aí, por quê? Né? E você vai conversando aí em casa, né, com um adulto sobre esses questionamentos. Você pode perguntar também a opinião dele, o que ele pensa a respeito disso. E aqui no nosso Conversa Vai, Conversa Vem, né, vocês vão aí dialogar um pouco, conversar sobre o que você aprendeu sobre as perguntas. O que vocês aprenderam sobre as perguntas? Né? E aí, as perguntas, elas são importantes? Por quê? Por que as perguntas são importantes, né? Nós já conversamos que as perguntas, elas são importantes, sim, né? Por quê? Porque através das perguntas, né, nós vamos investigar e descobrir as respostas. E assim nós aprendemos cada vez mais, né? E aí, o que as perguntas têm a ver com a filosofia? O que vocês acham que as perguntas têm a ver com a filosofia? Né? Como você participou durante esse tempo da roda de filosofia? O que pode manter e o que pode melhorar? Do que mais você gostou na roda de filosofia? O que você mais gostou de fazer na roda de filosofia? E aí, nós vamos ter aqui, a tia Aline vai deixar essa atividade para vocês, no Mão na Massa, em que vocês vão ir no caderninho de vocês, vocês vão escrever, né? Vocês podem pedir ajuda aí para os seus familiares. Vocês vão escrever um textinho pequeno, certo? Vocês vão escrever aí um textinho pequeno sobre o que vocês aprenderam com a roda de filosofia. O que vocês aprenderam? Aí vocês vão escrever aí um textinho pequeno no caderno de vocês, tá bom? Falando sobre o que vocês aprenderam. E aí, na página seguinte, você vai aqui, ó, pinte o rosto que mais se parece com o que você sentiu durante as aulas de filosofia. Aí você vai procurar aí, né, o rostinho e aí vai pintar esse rostinho, tudo bem? Vamos continuar aqui. E agora você já sabe. No agora você já sabe o que você vai fazer. Você vai pintar de azul, né, o que você já sabe, de laranja o que você tem dúvida e de vermelho o que você ainda não sabe. E aí, o que é um ponto de interrogação? Você sabe o que é um ponto de interrogação? Né? Se sim, vocês vão pintar, né, aí de azul. Se tem dúvida, você vai pintar de laranja. E se não sabe, você vai pintar de vermelho, né? Certo? Deixa eu passar mais um pouquinho. Como surgiu o ponto de interrogação? Lembra que nós já falamos, né, na nossa aula de filosofia como surgiu, né, o ponto de interrogação. A tia falou para vocês que antigamente, na época em que o latim era a língua mais utilizada, né, por grande parte do mundo, quando as pessoas queriam fazer uma pergunta, elas utilizavam a palavra quaestio, né, e que com o passar do tempo foi abreviado para o que nós conhecemos hoje, né, como o ponto de interrogação, certo?
E aí vamos continuar aqui. Para que serve esse ponto, né? Nós falamos também para que vocês aprenderam para que serve o ponto. Se já sabe, azul. Se não sabe, se tem dúvida, laranja, né? E vermelho para não sei, certo? O que é uma pergunta, né? Nós falamos, né? Tia Aline até explicou novamente aí sobre o que era uma pergunta, né? Era a frase com a qual se pretende interrogar, fazer uma pergunta, uma interrogação, né? Usada para indagar sobre algo ao qual eu quero descobrir, não é isso? Palavras que nos ajudam a fazer perguntas. Lembra que a tia Aline mostrou para vocês algumas palavras que nos ajudavam a fazer perguntas? Por exemplo, o que, quem, como, onde, quando, né? Nós trabalhamos também. Perguntar melhor sobre aquilo que você tem dúvidas, né? Você sabe? Dúvida ou não sei, né? Quando nós queremos descobrir algo novo, né? Nós utilizamos o quê? Nós podemos fazer isso através de perguntas, não é isso? Como os sentidos ajudam a procurar respostas para as perguntas sobre o que você percebe no mundo, né? Nós estudamos na aula passada que o sentido ele nos ajuda muito nessa descoberta, não é isso? E como os pensamentos ajudam a procurar respostas para as perguntas sobre o que você percebe no mundo, né? E aí vocês vão pintar, né, os quadrinhos utilizando essas três: azul para sei, laranja dúvidas e vermelho para não sei, né? Então hoje nós estamos encerrando o nosso capítulo aí do nosso livro 2, certo? Vocês vão fazer o textinho aí que está pedindo para vocês, né? Aí vocês vão fazer esse textinho, né, sobre o que vocês aprenderam na roda de filosofia, né? Aí vocês escrevam um textinho e manda para a tia Aline e para a tia Jaqueline, tá bom? Qualquer dúvida vocês falem com as tias no privado, né, no nosso grupo do WhatsApp, e na próxima aula a tia tira as dúvidas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.